Que a paz de Cristo esteja na sua vida. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar subsídios da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos estudar no próximo domingo a evangelização de crianças. Não perca na sua congregação a Escola Bíblica Dominical. O assunto é importante, é um dos mais importantes e também mencionado na Bíblia Sagrada. A evangelização de crianças. Geralmente, quando se ouve falar em evangelização, a primeira coisa que nos ocorre é ganhar os jovens para Cristo, é ganhar os adultos para Cristo. Às vezes as crianças ficam esquecidas, embora para alguns o assunto possa não parecer tão importante. Verificamos que evangelizar crianças é lançar a semente num caminho fértil, onde os frutos serão extraordinários. Será que vale a pena evangelizar crianças? Serão eles os futuros presidentes, os futuros políticos de amanhã? Serão eles os futuros empresários de amanhã? Governadores que vão conduzir o destino de uma nação? Serão pastores, serão presbíteros, serão diáconos, serão evangelistas, serão, enfim, pregadores da palavra de Deus. No futuro, estarão liderando o rebanho do Senhor. O que nós lhe ensinarmos na infância será de grande utilidade no futuro. O ensino da Bíblia é bem claro nesse sentido em Provérbios capítulo 22, o versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Realmente a criança ensinada nos caminhos do Senhor terá um padrão de conduta exemplar. Ficará sempre convicta de que tudo depende de Deus, de que a oração é um fator indispensável para manter a comunhão com Ele e obter sábia direção para a vida, de que a nossa vida aqui é efêmera e passageira, de que a certeza de salvação e a eternidade são realidades indiscutíveis. A criança educada na doutrina e admoestação do Senhor, conforme Efésios 6:4, terá uma base moral e espiritual sólida, inabalável quando adulta. É de homens e mulheres assim que o mundo carece, é de homens e mulheres assim que as nossas igrejas precisam. São eles que exercerão grande influência na sociedade hoje corrompida pelos maus costumes, pelos vícios, pelas drogas, pela falta de pudor, etc. Na Bíblia encontramos grandes heróis da fé que desde o berço foram ensinados nas verdades eternas e quando adultos foram verdadeiros vasos de bênçãos nas mãos de Deus. Vamos ver alguns. Moisés, desde pequeno, recebeu o ensinamento de sua mãe. Mais tarde foi levado para o palácio de Faraó, sendo adotado pela filha de Faraó. Quando adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isto é, recusou a posição de futuro governador, recusou também os tesouros do Egito. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E ficou firme nesse propósito como vendo o invisível. De onde lhe veio toda esta convicção e firmeza? Certamente dos ensinamentos recebidos de sua mãe quando criança. Samuel, como resultado do voto que fizera, Ana concebeu Samuel. Após ser desmamado, sua mãe o levou para a casa de Deus e ali o deixou para servi-lo. Em sua juventude, pôde ouvir a voz de Deus, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Foi um dos maiores juízes que Israel já teve, e consta na relação dos heróis da fé. De onde veio a força que o impulsionou durante toda a sua vida? Certamente muita influência ele recebeu quando ainda era pequeno. Timóteo, desde a sua meninice, ele já sabia as sagradas letras que havia aprendido de sua mãe Eunice, e sua mãe Eunice aprendeu também com a sua mãe Lloyd. Tinha bom testemunho, teve uma atuação muito grande nas viagens missionárias do apóstolo Paulo.
bem como em diversas igrejas. Foi um dos grandes instrumentos de Deus nos dias da igreja primitiva. Certamente o que ouvira quando criança dava-lhe uma sólida coragem para enfrentar a dura peleja da propagação das boas novas de salvação. E Davi, desde sua juventude, já servia a Deus, agradando-o a ponto de ser escolhido para ser o rei de Israel. Foi ungido e usado por Deus de uma maneira tão poderosa como poucos o foram, e tornou-se um dos maiores reis de Israel. É um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual teria sido o segredo de tantas vitórias por ele alcançadas? Deus era com ele desde sua juventude. Certamente aprendeu a servi-lo desde criança, pois o pai era israelita e ensinava a lei do Senhor a seus filhos. Daniel e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, quando crianças, haviam sido ensinados na maneira correta de servir a Deus. Quando foram levados cativos para a Babilônia, foi-lhes oferecido comer do manjar do rei, porém Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, porque havia aprendido que a lei de Deus proibia comer tais comidas, pois eram oferecidas aos deuses de Babilônia. Por isso ele dominou suas necessidades vitais, comendo verduras e bebendo água. Quando foram ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente, caso não se prostrassem diante da grande imagem que o rei havia mandado erigir, os 3 moços se recusaram e Deus os guardou de uma maneira poderosa. Eles haviam aprendido na lei de Deus a proibição de se prostrar-se diante de imagens. De onde teriam vindo tais convicções a ponto de esses moços colocarem suas vidas em risco, mas não ultrapassarem os ensinos bíblicos? Quando crianças, haviam aprendido a lei de Deus, e isso lhe dava uma certeza inabalável da presença de Deus com eles. Não temiam nada. A criança é possuidora de um coração que ainda não foi ocupado com o que é mal neste mundo. A casa ainda não foi manchada nem danificada. É um campo assim que Jesus deve ser introduzido. Quando Jesus expirou na cruz, foi colocado em um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Antes que Satanás venha usar a casa, colocando nela sua nefasta mobília, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, sim. Antes de o maligno, de o inimigo trabalhar, nós devemos levar Jesus a esses corações tão tenros que ainda não têm condições de discernir entre o bem e o mal. O desejo do inimigo é matar as crianças espiritualmente, mas vamos livrá-las de suas mãos, assim como procederam as parteiras do Egito. Antes que sejam atingidas pelo maligno, vamos escondê-las no lugar mais seguro que existe. Vamos ganhá-las. Antes que elas venham a ser entregues à sua própria sorte e cresçam com ideias errôneas sobre Deus, devido à influência de colegas mal informados ou de seitas e falsas religiões que hoje infestam o mundo com suas heresias. É curioso notar como os adeptos de tais grupos religiosos empregam grande esforço no sentido de conquistar as crianças para seus movimentos heréticos, ensinando-lhes conceitos errados que chocam a sã doutrina. Infelizes são essas crianças. Desde cedo, nas veredas tortuosas, envolvidas em práticas demoníacas, algumas crianças até sendo sacrificadas. Outras têm suas personalidades deformadas pelo que aprenderam. Quem poderá salvá-las dessa situação a que estão presas? Quem poderá ensinar-lhes o verdadeiro caminho? Somente os salvos, somente a igreja. Muitas vezes, no olhar inocente de uma criança envolvida pelo mal, vemos como que é súplica de alguém que quer conhecer a verdade. É o clamor da alma pelo pão e pelo peixe verdadeiro.
porém estão recebendo pedra por pão e serpente por peixe. É o que as falsas doutrinas estão fazendo com seus adeptos, entre eles as crianças. Realmente existe uma disputa entre os falsificadores da doutrina e os salvos por Jesus na conquista das crianças. Porém, aqueles não estão preocupados com o bem espiritual das crianças. Eles não se incomodarão se elas perecerem espiritualmente, ou seja, se elas morrerem sem salvação. Mas os salvos têm sentimento e amor de Deus nos corações, e seu alvo é que as crianças vivam e não morram. O comportamento dos salvos é idêntico ao da verdadeira mãe. As doutrinas falsas querem dar veneno às crianças, porém vamos levar-lhes a farinha. A palavra de Deus é o veneno, e o veneno vai cessar. Devemos chegar antes. A criança é uma flor nova. Há flores novas e velhas. Quando uma criança é salva, uma vida toda é salva. Quando um ancião é salvo, apenas uma alma é salva, pois que a vida já foi gasta, corroída tal qual as flores velhas, murchas, com as pétalas prestes a cair. Que diria alguém ao receber de presente um ramo de flores murchas? Certamente agradeceria, porém ficaria muito mais grato se ele tivesse dado um ramo de flores novas, viçosas e frescas. Assim também Cristo merece o melhor. Se não ensinarmos a palavra de Deus às crianças, elas irão aprender diferente nas escolas e também nas universidades e em outros lugares por aí. Infelizmente, um grande grupo de professores é materialista e procura colocar na mente dos alunos uma série de conceitos errados a respeito da existência de Deus, da criação do universo, de acordo com o conceito da evolução e da negação de muitos fatos e milagres registrados na Bíblia Sagrada. Portanto, vamos chegar primeiro, antes que o coração da criança fique como a semente caída ao pé do caminho. Isto é, pisada pelas ideias errôneas dos homens, por suas vãs filosofias e outras coisitas mais. A colheita é certa e cheia de frutos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Todo o tempo que empregamos para evangelizar uma criança nunca será perdido, pois partindo de um princípio sadio, elas continuarão assim por toda a vida. Para mudar o mundo, é necessário mudar os homens, disse alguém. Mas pouco adiantará concentrar os esforços somente nos adultos, no sentido de que sejam transformados. É necessário concentrar todos os esforços na base do edifício, ou seja, a base é a criança. Edifício bem construído resiste por séculos. De igual modo, a educação, principalmente o conhecimento de Deus, deve começar na infância, para que o edifício espiritual seja resistente. Vamos ensinar as nossas crianças. Você que é pai, você que é mãe, ensine seu filho a palavra de Deus. Ensine outras crianças, se você tiver oportunidade, a palavra de Deus. Não deixe apenas para o professor da escola dominical, para o pastor ensinar os seus filhos. Ensine em casa a palavra de Deus aos seus filhos. O inimigo, ele tem 3 ministérios: matar, roubar e destruir. E ele quer destruir as crianças. Ainda essa semana, nós acabamos de receber notícias da Turquia, onde uma criança foi usada como um homem-bomba, uma criança de 12 a 14 anos, e foi para destruir um casamento onde havia muitas crianças. Morreram 51 pessoas, e a maioria dessas pessoas eram também crianças. Amados irmãos, irmãs, jovens, adultos, igreja, vamos investir nas nossas crianças e ensinar-lhes a palavra de Deus, para que elas sejam salvas, para que elas sejam solidificadas
educadas para que elas cresçam resistentes e fortes e sejam no futuro grandes propagadores do Evangelho e sejam no futuro grandes presidentes, grandes políticos, grandes pessoas sinceras, honestas. Vamos ensinar as nossas crianças, ensine o seu filho, ensine a sua filha, e seus filhos vai ser bênção na sua família, vai ser bênção na igreja, vai ser bênção na sociedade, vai ser bênção no seu trabalho, vai ser bênção por onde passar. Por quê? Porque você ensinou o seu filho o caminho do Senhor, admoestou o seu filho a andar na presença de Deus e agora ele glorifica e serve ao Senhor com alegria. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu quero orar pelas crianças. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, neste momento eu quero fazer uma oração. Eu oro pelas crianças, Senhor, deste mundo, pelas crianças deste país, pelas crianças desta cidade, pelas crianças da igreja. Guarda, Senhor, e protege as nossas crianças, cobre-as com o teu sangue, guarda-as de todo mal e livra elas de todos os perigos, Senhor. Dá a elas a tua bênção, fortalece na sua palavra. Senhor Jesus Cristo, seja com os pequeninos e os abençoe, Senhor. Continue-os dando vitória, Pai, e os guarda para que não recebam, Senhor, ensinos maléficos, ensinos diabólicos, ensinos que vão acabar com a sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai querido, é a minha oração ao Senhor agora. Amém.